A inteligência artificial está criando fortunas para muitas pessoas, enquanto você continua apenas assistindo tudo acontecer. Se você quer mudar isso e também ganhar dinheiro com inteligência artificial, então você está no vídeo certo hoje, tá? Porque eu vou te mostrar 5 maneiras comprovadas de ganhar dinheiro com inteligência artificial que já estão sendo utilizadas por milhares de pessoas ao redor do mundo. Algumas exigem muito pouco investimento para começar, outras oferecem potencial de renda recorrente e uma delas possui uma capacidade incrível de gerar riqueza no longo prazo. O mais importante é que no final desse vídeo você vai saber exatamente qual dessas oportunidades faz mais sentido para você e para o seu perfil, evitando que você perca tempo tentando aprender dezenas de modelos diferentes ao mesmo tempo. Olha, mas tem um detalhe que quase ninguém comenta quando fala sobre inteligência artificial, e talvez esse detalhe seja justamente o maior responsável por impedir tanta gente de começar. O problema não é a falta de oportunidades, pelo contrário, existem oportunidades demais. Todos os dias aparece alguém dizendo que encontrou a nova maneira perfeita de ganhar dinheiro com inteligência artificial. Um vídeo fala sobre automações, outro promete ganhos com criação de aplicativos, outro mostra canais no YouTube totalmente automatizados, enquanto um outro ainda garante que o futuro está na criação de agentes de inteligência artificial para empresas. Olha, depois de assistir a tudo isso, a maioria das pessoas termina o dia exatamente da mesma forma que começou, completamente perdida, paralisada mesmo. Se isso já aconteceu com você, fica tranquilo, porque hoje eu vou organizar esse cenário de uma forma extremamente prática para você. Ao invés de apresentar aqui dezenas de possibilidades superficiais, eu vou mostrar apenas 5 modelos que realmente fazem sentido, explicando como eles funcionam, quais são as vantagens, quais as dificuldades que você pode encontrar e principalmente qual deles possui o maior potencial para quem deseja construir uma renda realmente consistente utilizando inteligência artificial. Mas antes de nós continuarmos, aproveite agora para deixar o seu like aqui no vídeo, se inscreva aqui no meu canal e ative o sininho. Quase todos os dias eu publico vídeos sobre empreendedorismo, negócios, marketing digital, inteligência artificial, investimentos e desenvolvimento pessoal. Se esse tipo de conteúdo te interessa, eu tenho certeza que vai poder te ajudar bastante, tá? Bom, agora eu quero começar mostrando uma oportunidade que praticamente explodiu nos últimos 2 anos e que ainda continua crescendo muito rapidamente. A primeira maneira comprovada de ganhar dinheiro com inteligência artificial é produzindo conteúdo para empresas. Olha, talvez você já tenha percebido que praticamente todas as marcas estão disputando atenção nas redes sociais, né? Óbvio, né? Pequenas empresas, grandes indústrias, lojas virtuais, clínicas, restaurantes e prestadores de serviços precisam publicar conteúdo constantemente para que consigam permanecer aparecendo, né, nas redes sociais relevantes. O problema é que criar vídeo todos os dias exige tempo, criatividade, equipamentos e pessoas capacitadas. É justamente nesse ponto que a IA entrou para transformar de verdade, transformar completamente esse mercado. Hoje já existem ferramentas capazes de gerar vídeos extremamente profissionais utilizando apenas um roteiro, algumas imagens e alguns poucos comandos. Em muitos casos, não é mesmo nem necessário aparecer diante da câmera. A IA consegue criar apresentadores virtuais, modificar vozes, gerar cenários realistas e produzir diferentes versões do mesmo conteúdo em poucos minutos. Olha, isso abriu uma enorme oportunidade para quem quer prestar serviços para empresas. Imagine, por exemplo, uma loja de roupas que precisa publicar 20 vídeos por semana mostrando novos produtos. Ao invés de contratar uma equipe completa de filmagem e de edição, ela pode contratar alguém que domine essas ferramentas de IA para conseguir produzir todo esse material com muito mais rapidez e um custo absurdamente menor do que contratar uma equipe. Perceba que você não está vendendo inteligência artificial, tá? Você está vendendo solução usando a inteligência artificial. O empresário não compra vídeos porque ele gosta de vídeos. Ele compra porque ele precisa vender mais, ele precisa atrair clientes e fortalecer sua marca. A IA apenas permite que você entregue esse resultado de forma mais eficiente.
Uma das maiores vantagens desse modelo é que muitas empresas precisam de conteúdo direto, continuamente. Isso significa que depois de conquistar um cliente satisfeito, existe uma grande possibilidade de transformar aquele trabalho em um contrato mensal, criando uma receita recorrente ao invés de depender apenas de projetos isolados. É lógico, é claro que esse mercado também apresenta muitos desafios. Como a barreira de entrada é relativamente baixa, muitas pessoas estão tentando oferecer exatamente o mesmo serviço. Isso faz com que vencer nesse segmento dependa muito mais da sua capacidade de entender marketing, escrever bons roteiros e conversar com empresários, do que simplesmente aprender a utilizar uma ferramenta de inteligência artificial. Na prática, quem prospera nesse mercado normalmente não é quem domina mais a tecnologia, mas quem entende melhor os problemas do cliente. Bom, mas vamos lá. Agora eu quero mostrar uma segunda oportunidade que, na minha opinião, faz ainda mais sentido para quem gosta de trabalhar diretamente com empresas locais, tá? Eu estou falando aqui da criação de sites utilizando inteligência artificial. Vamos lá. Durante muitos anos, desenvolver um site profissional exigia conhecimentos técnicos relativamente complexos de programação. Era preciso realmente aprender programação, entender design, contratar hospedagem, configurar diversos recursos e investir muitas horas em cada projeto. Hoje a situação mudou completamente. Existem plataformas de IA capazes de construir praticamente toda a estrutura de um site a partir de poucas informações fornecidas pelo usuário. Basta explicar o tipo de empresa, enviar algumas imagens, descrever os serviços oferecidos. Em poucos minutos mesmo, a ferramenta produz uma primeira versão extremamente profissional. Isso, é lógico, reduziu absurdamente o tempo necessário para entregar um projeto de qualidade. Enquanto muitas pequenas empresas continuam utilizando páginas antigas, perfis improvisados em redes sociais, ou nem tem mesmo um site próprio, surgiu uma oportunidade muito interessante para quem consegue unir essas ferramentas de IA com uma boa capacidade comercial. Pense na quantidade de pequenos negócios existentes na sua cidade, no seu bairro: consultórios médicos, clínicas odontológicas, escritórios de advocacia, contadores, academias, restaurantes, empresas de reformas, lojas de bairro e prestadores de serviços em geral. Tem um monte. Milhares desses negócios sabem que precisam melhorar a sua presença digital, mas acabam adiando essa decisão porque acreditam que criar um site continua sendo caro, complicado e demorado. Quando você oferece uma solução rápida, profissional e financeiramente acessível, você elimina exatamente todas essas objeções. Além disso, existe outro detalhe muito interessante aí. O site costuma ser apenas o começo do relacionamento. Depois da entrega, muitos clientes precisam de manutenção, alterações, otimizações, integração com ferramentas de atendimento, melhorias para aparecer melhor no Google e diversas outras necessidades que podem gerar novas receitas para você ao longo do tempo. É claro que ninguém deve imaginar que esse modelo produz dinheiro automaticamente, como nenhum outro, óbvio, né? Você vai continuar precisando encontrar clientes, conversar com empresários, entender as suas necessidades e entregar um bom resultado. Ou seja, você tem que prestar um bom serviço. Mesmo assim, a inteligência artificial reduz muito o tempo de produção, permitindo que você atenda mais empresas utilizando praticamente a mesma quantidade de horas de trabalho. Olha, existe ainda outra vantagem que poucas pessoas percebem nesse modelo. Quando um empresário recebe um site bonito, moderno e funcional, ele consegue visualizar imediatamente o valor daquilo que ele está comprando. Ao contrário de alguns serviços mais abstratos, o resultado aparece diante dos olhos do cliente, facilitando muito aí o processo de venda. Bom, mas vamos lá. A terceira maneira comprovada de ganhar dinheiro com inteligência artificial é ajudar criadores de conteúdo e empresas a produzir muito mais material, utilizando praticamente o mesmo tempo de trabalho. Olha, quem acompanha o mercado digital sabe que nunca houve tanta necessidade de publicar conteúdo. YouTubers, influenciadores, empresas e profissionais liberais precisam alimentar constantemente as suas redes sociais para continuar alcançando novos públicos. É assim que o mercado funciona hoje em dia. O problema é que gravar um vídeo representa apenas uma pequena parte desse processo.
Depois da gravação, ainda existem pesquisas, roteiros, edições, thumbnails, cortes para redes sociais, legendas, descrições, títulos e inúmeras outras tarefas que consomem horas de trabalho. A inteligência artificial tornou possível acelerar praticamente todas essas etapas. Um vídeo longo pode ser transformado em dezenas de conteúdos menores. Um roteiro pode dar origem a artigos, e-mail marketing e publicações para diferentes plataformas, enquanto diversas ferramentas conseguem sugerir títulos, revisar textos, organizar pesquisas e até analisar quais assuntos tem mais potencial de audiência, né? Perceba que o cliente não procura alguém apenas porque domina uma determinada ferramenta de inteligência artificial. Na realidade, ele quer contratar uma forma de produzir mais conteúdo, alcançar mais pessoas e crescer mais rapidamente. Quando você entende esse princípio, deixa de vender tecnologia e passa a vender produtividade, que é justamente aquilo que as empresas e criadores realmente desejam e precisam comprar. Esse mercado tende a crescer muito porque a quantidade de conteúdo exigida pelas plataformas está aumentando direto. Quanto mais você compreender marketing digital, comportamento dos algoritmos e produção de conteúdo, maior vai ser o valor que você vai poder entregar para os seus clientes, independentemente das ferramentas específicas utilizadas durante o processo para produzir isso. Olha, depois dessa oportunidade, eu quero apresentar um mercado agora que começou a crescer rapidamente, que ainda tem um enorme espaço para profissionais qualificados. Eu estou falando agora da criação de agentes de IA para atendimento e automação de processos empresariais. Vamos lá. Durante muitos anos, automatizar tarefas era um privilégio de grandes empresas com equipes especializadas em tecnologia. Atualmente, esse cenário mudou completamente, né? Ferramentas baseadas em inteligência artificial permitem desenvolver assistentes capazes de responder perguntas frequentes, organizar informações, realizar atendimentos iniciais, qualificar clientes e automatizar uma série de processos repetitivos que antes consumia boa parte do tempo das equipes e até pessoas que hoje não precisam trabalhar mais. Imagine uma clínica médica que responde centenas de mensagens durante a semana sobre horários, convênios, localização e formas de agendamento. Pense também em uma imobiliária que precisa atender interessados em diferentes imóveis, ou em uma loja virtual que recebe diariamente dúvidas sobre prazos de entrega, trocas e formas de pagamento. Em todos esses casos, a inteligência artificial pode assumir uma parte importante do atendimento, permitindo que os funcionários concentrem seus esforços em situações que realmente exigem análise humana. Eu falo com a secretária da minha médica sempre, não é secretária, é um agente de IA. Olha, quando uma empresa percebe que determinada automação economiza tempo, reduz custos e melhora a experiência dos clientes, o retorno financeiro costuma ficar muito evidente. Isso facilita muito a venda do serviço e cria oportunidades para contratos de manutenção, melhorias contínuas e desenvolvimento de novas soluções. É claro, vamos deixar isso bem claro, atuar nessa área exige mais do que aprender a utilizar uma plataforma específica de IA. É necessário entender como funcionam os processos internos das empresas, identificar gargalos e construir soluções que sejam realmente úteis. Justamente por esse motivo, profissionais capazes de unir conhecimento de negócios com inteligência artificial tendem a encontrar um mercado cada vez maior, muito mais oportunidades. Bom, agora eu quero apresentar aquela que eu considero a maneira mais importante talvez de ganhar dinheiro utilizando IA. O maior potencial dessa tecnologia não está apenas na prestação de serviços, mas na criação de ativos digitais, que continuam gerando receita durante muito tempo. Essa mudança de perspectiva faz toda a diferença e você vai entender por quê. Quando você presta um serviço, normalmente existe uma relação direta entre o tempo dedicado ao trabalho e o valor recebido, não é? Mesmo utilizando inteligência artificial para produzir mais rapidamente, a sua capacidade de aumentar a renda continua limitada pela quantidade de clientes que você conseguir atender. Olha, os ativos digitais funcionam de outra maneira. Depois de criados, eles podem continuar sendo vendidos inúmeras vezes sem que seja necessário produzir tudo novamente. Olha, cursos online, e-books, bibliotecas de prompts, planilhas inteligentes, ferramentas digitais, newsletters pagas,
Comunidades por assinatura e diversos outros produtos podem ser desenvolvidos com auxílio da inteligência artificial, reduzindo muito o tempo necessário para pesquisa, organização de conteúdo, revisão de textos e criação de materiais de apoio. Isso, é claro, não significa que a inteligência artificial vai fazer todo o trabalho sozinha. Óbvio, pelo contrário, né? Quanto maior for o seu conhecimento sobre determinado assunto, maior vai ser a qualidade do produto que você vai conseguir desenvolver. A IA acelera o processo de produção, mas o verdadeiro diferencial continua sendo a sua capacidade, a capacidade humana de identificar problemas importantes e criar soluções que realmente entreguem valor. É justamente por isso que eu considero esse modelo o mais interessante de todos. Depois que um bom ativo digital é lançado no mercado, ele pode continuar gerando vendas durante meses ou até anos, permitindo que parte da sua renda deixe de depender exclusivamente das horas que você trabalha. Olha, antes de terminar esse vídeo, eu quero compartilhar uma reflexão que eu considero extremamente importante para qualquer pessoa interessada em aproveitar essa revolução tecnológica. Olha, muita gente acredita que o segredo para ganhar dinheiro com inteligência artificial está em dominar todas as ferramentas ou um número grande de ferramentas que surgem no mercado. Na prática, essa estratégia dificilmente funciona, tá? Porque esse setor evolui em uma velocidade muito grande. Novas plataformas aparecem todos os dias, recursos considerados inovadores rapidamente se tornam comuns e soluções que hoje me parecem indispensáveis podem ser substituídas em pouco tempo por tecnologias ainda mais eficientes. Enquanto tudo isso acontece, existe um elemento aí que permanece praticamente inalterado. As empresas continuam precisando vender mais, os criadores seguem buscando maneiras de produzir conteúdo com maior eficiência e qualidade, profissionais querem aumentar a sua produtividade e empresários procuram reduzir custos e melhorar seus resultados. Em outras palavras, as ferramentas mudam, mas os problemas continuam existindo. É justamente por isso que quem aprende a resolver esses problemas utilizando inteligência artificial, aí sim a pessoa tende a construir uma vantagem muito mais sólida do que quem apenas acompanha cada novo lançamento tecnológico. Um erro que você deve evitar é tentar aprender todos os modelos de negócio ao mesmo tempo. Não caia nessa. Normalmente, os melhores resultados aparecem quando você escolhe uma única oportunidade, dedica tempo para entender profundamente aquilo, conquista experiência prática atendendo os primeiros clientes e utiliza esse aprendizado para aperfeiçoar continuamente a sua entrega e escalar. Depois que essa base está construída, expandir para novos serviços ou criar outras fontes de renda acaba se tornando um processo muito mais simples e natural. Olha, a inteligência artificial representa uma das maiores transformações econômicas das últimas décadas, isso ninguém discute. Assim como aconteceu com a internet há anos atrás, quem aprender a utilizar a IA para gerar valor vai encontrar oportunidades que simplesmente não existiam há pouco tempo. A grande questão não é se essa transformação vai continuar acontecendo, porque ela já faz parte da nossa realidade e só vai aumentar. A pergunta que realmente importa é se você pretende apenas acompanhar essa mudança como espectador ou participar dela desenvolvendo habilidades capazes de criar novas fontes de renda para você e construir um patrimônio muito maior ao longo dos próximos anos. Mas olha, antes de terminar, eu vou dar uma dica rápida aqui para você, tá? Mas que essa dica pode te ajudar muito. Uma coisa que acelera muito seu crescimento profissional e financeiro é aprender com a experiência de quem já construiu empresas e fortunas bilionárias. Foi por isso que eu escrevi a biografia de negócios de Elon Musk, da Tesla e da SpaceX, a biografia de negócios de Jeff Bezos, fundador da Amazon, e a biografia de negócios de MrBeast, o maior youtuber do mundo. Eu também tenho outras biografias publicadas e livros de negócios, mas de verdade eu recomendo principalmente a leitura para você que está vendo esse vídeo desses 3 livros, porque isso pode acelerar muito o seu crescimento, aprender estratégias de negócios, investimentos, mindsets e soluções brilhantes desses empresários que você pode aplicar nos seus negócios e na sua vida. Os links estão aqui na descrição e no primeiro comentário. Depois dá uma olhada, porque esses livros podem de verdade acelerar muito a sua evolução profissional e financeira. Obrigado por ficar comigo até aqui e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!